do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meus irmãos, vamos fazer mais uma meditação, do livro do Evangelho como foi revelado por Maria Valtorta. Hoje vamos meditar o capítulo 5, a parte 5, que vai falar sobre a nossa mãe, Olha que legal, Nós vamos estar meditando sobre o nascimento de Nossa Senhora. Então vamos dar início, Nascimento, deixa eu só conferir se está gravando. Sim. Nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do Pai. 26 de agosto de 1944. Vejo Ana sair no pomar. Apoia-se ao braço, provavelmente de uma parente, porque se assemelha a ela. Está muito volumosa e parece afadigada, talvez pelo afã parecido com o que eu sinto agora. Embora o pomar esteja na sombra, o ar ali está quente, pesado. Um ar que se poderia cortar como uma massa mole e quente, de tão denso, sob um impetuoso céu de um azul embaçado pela poeira suspensa nos espaços. Então está um tempo muito seco e muito quente. Faz tempo que deve ter havido estiagem, porque a terra, onde não é irrigada, está literalmente reduzida a uma poeira finíssima, quase branca, de um branco levemente tendente a um rosa escuro, mais para o marrom, ao pé das plantas ou ao longo dos breves canteiros, onde banhadas crescem fileiras de hortaliças, em torno das roseiras, aos jasmineiros, outras flores que estão ao lado de uma barreira bonita, cortando pela metade do jardim, até o início dos campos, despojados de gramináceas. Também a relva do prado, assinalando o fim da propriedade, está chamuscada e rala. Só as margens dela, onde há uma cerca de espinheira alvar selvagem, marcada pelos rubis dos pequenos frutos, a grama é mais verde e espessa. Ali estão as ovelhinhas, como um pequeno pastor à procura do pasto de sombra. Joaquim está ao redor das fileiras e das oliveiras. Com ele há 2 homens que o ajudam. Mesmo assim, o Joaquim é ágil e trabalha com gosto. Que lindo, Estão abrindo pequenos cercados nos limites de um campo, para dar água às plantas sequiosas. A água abre um caminho borbulhando entre a relva e a terra abrasada, e se estende em anéis que por um momento parece de um cristal amarelado e depois são só anéis escuros de terra úmida em torno aos sarmentos e as oliveiras sobrecarregadas. Engraçado, Eu tô lendo aqui, quando eu leio sobre eles, Joaquim e Ana, eu sinto um amor, uma alegria, parece que é Jesus dentro da gente, porque a gente tá lendo sobre os avós dele, É sobre os avós de Jesus. Imagina o amor que Jesus tem por eles. Imagina. Que amor que é, Esse amor no meu coração é o amor de Jesus, Que é o gosto que Jesus tem, Quando a gente lê e medita esses escritos, Parece que dentro de nós Jesus fica muito satisfeito, sabe? Muito feliz. Ana lentamente vai na direção de Joaquim, que quando a vê, se apressa a encontrá-la, andando pela parreira sombreada, sob o qual abelhas de ouro zumbem, ávidas do açúcar dos grãos de uva branca. Chegastes até aqui? A casa está quente como um forno. E tu sofres? E tu sofres? O único sofrimento é desta última hora de grávida. O sofrimento de todos, homens e animais. Não te acalores demais, Joaquim. Tá falando pra não se preocupar muito, A água que esperamos faz tempo
e que de 3 dias para cá parecia bem próxima, ainda não veio, e o campo queima. É bom para nós que temos a nascente próxima e é muito rica de águas. Abre os canais, um pouco de refrigério para as plantas, que têm as folhas murchas e cobertas de poeira, mas é suficiente só para mantê-las vivas. Se chovesse, né? Desabafa o Joaquim, né? Joaquim, com a ânsia de todos os agricultores, prescuta o céu, enquanto Ana, cansada, se abana com um leque, que parece feito de uma folha seca de planta, entrelaçada com fios multicolores que a tornam rígida. A parente diz: lá, além do grande Hermon, surgem nuvens velozes. Vento do norte refrescará e talvez trará água. São 3 dias que se levanta e depois cai com o surgir da lua. Será ainda assim. Joaquim está desanimado. Voltemos para casa, aqui também não se respira, e depois penso que seja bom voltarmos, diz Ana, que parece ainda mais olivácea por causa de uma palidez que lhe veio sobre o rosto. Sofres? Não, mas sinto aquela grande paz que senti no templo, quando me foi dada a graça, e que senti ainda quando soube que seria mãe. É como um êxtase, um doce sono do corpo, enquanto o espírito jubila e se aplaca em uma paz sem comparação humana, porque é divina, né? Essa paz é dom, se eu falo no livro do céu, né? A paz é dom divino, é graça divina, tá? É sinal da presença divina, da ação divina na alma, na criatura. Eu te amei, Joaquim, quando entrei na tua casa e disse a mim mesmo: sou esposa de um justo. Tive paz, e assim todas as vezes que o teu amor providencial cuidou de tua alma. Mas esta paz é diferente, tá vendo? Uma paz muito maior do que o conforto, né? Do carinho do esposo, né? Da família. É uma paz muito maior, né? Veja, eu creio que é uma paz como aquela que deve invadir, como óleo que se expande e suaviza o espírito de Jacó, nosso pai, depois do seu sonho de anjos. E melhor ainda, semelhante à paz jubilosa dos Tobias, depois que Rafael se manifestou a eles. Se me abandono a apreciá-la, ela sempre cresce mais, tá vendo? É verdade. É como se eu subisse pelos espaços azuis do céu. Eu sinto assim, lendo esses escritos, né? E pensando em Deus, né? Meditando o que ele fala. Parece que só aumenta a luz quando você rumina ela, né? Quando você pensa em Deus, parece que só aumenta, né? Essa alegria, né? É muito maravilhoso. Tudo que é de Deus é assim, né? E não sei porquê, desde que eu tenho em mim esta alegria pacífica, uma alegria pacífica, eu tenho um cântico no coração, aquele do velho Tobias. Parece-me que tenha sido escrito para esta hora, para esta alegria, para a terra de Israel, que a recebe, para Jerusalém pecadora e agora perdoada. Mas não rides dos delírios de uma mãe quando digo: agradece o Senhor pelos teus bens e glorifica o Deus dos séculos, a fim de que reedifiques em ti o seu tabernáculo. Eu penso que aquele que reedificará em Jerusalém o tabernáculo do Deus verdadeiro será este que está para nascer. Penso ainda que não mais do que a cidade santa, a mística cidade de Deus, não só a cidade santa de Deus, o céu de Deus, né? Mas pela minha criança seja profetizado o destino, quando o cântico diz: tu brilharás como a luz esplêndida. A lua, né? Representa ela, né? Tu brilharás como a luz esplêndida. Todos os povos da terra se prostrarão a ti. As nações virão a ti trazendo presentes. Em ti adorarão o Senhor e julgarão santa sua terra, porque dentro de ti invocarão um grande nome. Tu serás feliz dos teus filhos, porque todos serão abençoados e se reunirão ao lado do Senhor. Bem-aventurados aqueles que te amam e regozijam tua paz. E a primeira a regozijar sou eu, a sua mãe bem-aventurada, tá vendo? Ela teve a revelação, né? Ai, meu Deus.
Cana empalidece e se inflama como algo trazido pela luz lunar. Ó, é um grande fogo e vice-versa. Ao dizer essas palavras, doces lágrimas descem sobre as suas faces e ela nem as percebe, sorrindo de alegria. E assim vai em direção à casa, entre o esposo e a parente, que a escutam e calam-se comovidos. Apressam-se porque as nuvens, impelidas por um vento forte, galopam e crescem pelo céu, e a planície torna-se escura e estremece por um aviso de temporal. Quando alcançam a soleira da casa, um primeiro relâmpago lívido sulca o céu, e o barulho do primeiro trovão parece o rufar de um enorme tambor que se mistura ao arpejo dos primeiros pingos sobre as folhas secas. Entram todos e Ana se retira, enquanto Joaquim, alcançado pelos criados, falam da porta dessa longa espera pela água, que é uma bênção para a terra sedenta, mas a alegria se transforma em temor, porque vem um temporal violentíssimo, com raios e nuvens carregadas de granizo. Se a nuvem rompe, a uva e as oliveiras serão esmagadas, como pela moenda. Pobres de nós. Joaquim tem uma outra ansiedade pela esposa para a qual chegou a hora de dar luz a seu filho. A parente o tranquiliza que Ana não sofre absolutamente nada, mas ele está ansioso. Cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, saem do quarto de Ana para depois voltarem, com água quente, bacias e linhos enxutos, junto ao fogo da lareira central, numa cozinha ampla. Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Também a ausência de gritos já não preocupa, né? Porque o normal, o comum é a mulher, né? Gritar muito com dor, né? Ter esse sinal, né, do parto, né? Que são as dores, né? Mas a Ana tá numa paz profunda, né? O êxtase dela é profundo. Né? Ela tá toda em Deus, né? Envolvida em Deus, que parece que até essa parte mais sensível cala, né? Isso preocupa o Joaquim, né? Pensa assim, pode ter algo de errado com a minha esposa, né? O que está acontecendo, né? Não tem um sinal, um gemido dela, um grito, nada assim de dor. Será que, né? Esse silêncio dela é bom, né? Para o homem que fica, né? Naquela angústia, né? De todo o marido quando espera, né? A esposa ter o filho, né? E fica esperando e eles passam. Os dois passam pela cruz assim, né? A cruz é de ambos. Não é a mulher sozinha, sabe? A mulher nunca pode virar pro marido e falar assim, eu sofri sozinha, quem é você? Para se colocar no meu lugar, eu que sofri a dor do parto. Para o homem, é uma angústia muito grande também a espera, sabe? Talvez até muito mais angustiante, talvez, sabe? Porque é a esposa e o filho, né? Tudo para eles é que a esposa fique bem, que o filho fique bem, né? Então, a angústia de você esperar de fora, né? E aquele sentimento de impotência que eles precisam, né, formar o vazio, porque nós estamos nas mãos de Deus, ninguém tem poder sobre nada, nós somos um nada, né? E a pessoa precisa se colocar nesse nada, né? Saber entender isso. E para o homem é difícil, porque às vezes ele quer sentir essa impotência, né? De ver a esposa às vezes sofrendo em partos muito demorados, e ele não pode fazer nada, ele tem que esperar e confiar em Deus, né? Confiar na mão dos profissionais que estão ali cuidando, né? Deixar as coisas acontecer e esperar, né? Então, assim, e vocês acompanham o parto na sala, né? Eles podem acompanhar o parto, mas assim, é uma angústia, né? Ver a mulher pelejando, sofrendo, não é fácil pro homem também não. Então, às vezes eles não demonstram tanto, porque, né? Às vezes sente muito internamente as coisas, né? Enquanto a mulher às vezes expressa gritando, né? A dor, o silêncio dele fala, né? Então, todos passam por essa cruz, né? É uma cruz, um momento de sacrifício, né? Um momento de tenso, né? Então, para o homem também né? Você vê, né, que ambos podem se colocar ali, né? E oferecer o seu sacrifício, assim, né? Ambos podem fazer o mesmo trabalho, que a gente pensa assim, é só a mulher que sofre, né? Então, só ela pode pensar na cruz, naquele momento, não, o homem também vai fazer o mesmo, porque ele vai entregar na mão de Deus. Aconteça o que acontecer. Quantos homens que a esposa falece no parto? Eles têm que cuidar da criança, ou a criança
acontece alguma complicação e perde a criança. Então, ambos sofrem, né? A sociedade incentiva muito a mulher, né, carregar aquilo de que você que sofre, os homens não sofrem nada, para o homem é tudo fácil. Não é fácil o homem também, sabe? A preocupação, tem a preocupação da mulher e do homem. O homem carrega a preocupação financeira, né? A preocupação de manter a família com o pão de cada dia, né? E a preocupação com o filho, né? Então, a preocupação com a esposa, como nesse momento aqui que eu tô falando do parto. Então, é ambos, né? Ninguém tem o direito de apontar o dedo pro outro e falar, eu sofro mais que você, né? Eu me sacrifico mais, né? Isso é o que a sociedade incentiva, né? As mulheres se sentirem rejeitadas, até pelo fato de ter filho, né? Sentir que isso torna que elas foram muito fragilizadas, como se ter o filho no ventre fosse me perdoa a palavra, mas uma maldição. E elas ficam com esse pensamento, então meu corpo, minhas regras a partir de agora, porque os homens são os folgados, né? A gente é que gera, a gente é que para, a gente é que passa pela dor e eles não sofrem nada, né? E coloca o homem, né? Não é só elas querendo ser reconhecidas, né? É o contrário, elas querem ser empoderadas, elas querem ser consideradas mais do que os homens, querem ser consideradas superiores e trazem tudo isso, né? Usam do ventre, né, como um juiz delas, né? Porque dá o direito para elas sem que não era desse jeito para ver as coisas. É um amor tão grande, né? Você ser uma mulher, ter o dom de gerar vida, né, dentro de você, mas não acontece sozinho. Deus não pôs a participação do homem. Qual que é o problema disso? Né? E quem disse que os sofrimentos não são iguais, não é difícil para o homem, né? Vai fazer uma pesquisa, né? Como que fica a cabeça do homem quando a mulher está tendo trabalho de parto, né? Vai ver para você ver, né? Então, assim, saber se colocar cada um no seu devido posto. Por isso que a gente precisa da santidade de viver na divina vontade, para a gente voltar para a ordem, para o posto ao qual a gente foi criado, né? Nem ninguém se colocar acima de ninguém e nem ninguém ver o seu próprio corpo como um mal. Gerar, meu Deus, gerar um dom. Por que ver isso com um olhar de fraqueza, com um olhar assim de desprezo de Deus que nos tornou mais fraca, que fez a gente ter menstruação, fez a gente ter dor? Para com isso, né? Não vê as coisas dessa forma. A paz em Deus da Ana é tanta, né? Que ela ficou mais no espiritual, né? Do que na situação. Então, a gente tem que mudar. E para mudar nossa mentalidade, só Deus, né? Só a luz de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer as suas verdades, né? E não ficar conhecendo o mundo, que o mundo fala, que o mundo julga. Toda hora o mundo muda, né? Toda hora ele muda com uma nova ideologia. Essas ideologias não levam a nada, só descaracteriza mais a gente. A gente vê o que é, né, um casal vivendo a graça de Deus. Você vê Joaquim Ana um exemplo de um casal santo, casados, não era... Joaquim não era freire, né? Ana não era freira, né? Era um casal, né? Um casal que tinha um amor verdadeiro, né? E quem um se preocupava com o outro, você vê hoje. Ela preocupava com o Joaquim e Joaquim com ela. Então eles sabiam morrer um pro outro, para cuidar do outro, né? E hoje em dia ninguém quer morrer, né? Cada um quer primeiro as minhas necessidades, depois a sua. E não é assim que Deus age, não é assim que Deus pensa. Né? Quem tem Deus na alma não vive desse jeito no egoísmo. Então, é muito importante falar isso. Eu sou um homem e nunca vi um parto, mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Vem a noite antecipada pela fúria tempestuosa, que é violentíssima. Água torrencial, vento, raios ali, tem de tudo. Menos o granizo que foi cair em outra parte. Um dos criados, e para mim chover é graça, tá? Chuva para mim é sinal de graça, né? Então quem tá chegando, né? A nossa mãe agraciada, né? Cheia de graça, né? Um dos criados percebe a violência e diz: parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios. Olha que nuvens negras. Sente que cheiro de enxofre no ar. Assobios, súbilos, vozes.
de lamento e maldição. Se é ele, está furioso essa noite. O outro criado ri e diz: fugiu-lhe uma grande presa. O Miguel espancou com a nova faísca de Deus. Ele ficou com o chifre e o rabo cortado e queimado. Ai, meu Deus. Passa correndo uma mulher e grita: Joaquim, está para nascer. E foi tudo rápido e feliz. As coisas de Deus é assim, né? Rápido e feliz. Muito claro, muito rápido, né? Não tem confusão, né? E desaparece com uma pequena ânfora entre as mãos. O temporal para de improviso depois de um último raio tão violento que arremessa contra as paredes os 3 homens. Nossa. E na frente da casa, no chão do horto-jardim, fica como lembrança um buraco preto e fumegante. Ao mesmo tempo, um gemido vem de lá da porta de Ana, gemido que parece o lamento de uma rolinha que pela primeira vez não pia, mas arrulha. Ah, que lindo, né? Um enorme arco-íris estende. Nossa, que coisa mais linda, meu Deus! Um enorme arco-íris estende a sua listra em semicírculo sobre toda a amplidão do céu. Sabe o que eu pensei na hora que os caras estavam falando do trovão? Estranho, né? Que é tipo assim, uma vez assim, né? Antes era trevas, né? A luz chegou. Chegou a esperança. O primeiro sinal de esperança é ela, assim, né? O aviso. O Messias está cada vez mais perto e a hora das trevas está acabando, né? Tá chegando a vida, tá chegando a salvação, né? Aí vem o arco-íris, para lembrar da aliança de Deus com seu povo. A renovação de tudo, né? Então, tipo assim, o tempo, tudo é Deus fazendo. Então, os homens estão falando que não sabe, né? Ignorância deles. Até brincadeira deles, assim, esse comentário brincando. Mas a questão é, nada é por acaso. Deus fala com o tempo, né? Deus fala com a natureza. Deus fala com tudo, né? Ele usa os elementos para manifestar, para falar com o homem, né? Então, é muito lindo esse sinal do arco-íris que chegou. Sobre toda a amplidão do céu surge, ou pelo menos parece surgir, um cume do irmão, que beijado por uma lama de sol, parece esse alabastro de um branco rosado delicadíssimo. Esse arco-íris levanta-se até o mais claro céu de setembro, e atravessando por espaços, então ele nasceu na primavera, né? Levantando-se até o mais claro céu de setembro. Nossa, gente, eu nem sei a natividade de Nossa Senhora. É setembro, né? Natividade de Nossa Senhora é setembro. E atravessando por espaços limpos de toda a impureza, sobrevoa as colinas da Galileia e a planície que aparece entre 2 árvores de figo ao sul, e depois ainda o outro monte, indo pousar em sua ponta final no extremo horizonte, lá onde uma áspera cadeia de montanhas fecha qualquer outro panorama. Nunca vi isso. Olhai, olhai, parece que toda a terra de Israel esteja ligada com um círculo. Olha isso, meu Deus. Mas olhai, ali já há uma estrela, enquanto que o sol ainda não desapareceu. Que estrela, brilha como um enorme diamante. Meu Deus do céu, todo mundo recebendo a nossa mãe, né? E esse círculo, né? Que coisa mais linda. Meu Deus. A lua é toda plena, olha. E a lua representa a nossa mãe, né? Enquanto que ainda falta 3 dias para a lua cheia, mas olha como resplandece. Meu Deus, gente, isso é bonito demais. As mulheres chegam repentinamente alegres com um embrulhozinho rosado entre tecidos alvos. É Maria, mãe, uma Maria pequenina que poderia dormir entre o círculo dos braços de um menino. Uma Maria comprida, tanto quanto um braço, uma cabecinha de marfim tingido de um rosa tênue, com uma boquinha de carmim, que já não chora mais, mas faz um instintivo ato de sugar, tão pequena que não se sabe como fará para pegar o mamilo
um narizinho diminuto, entre duas pequenas faces arredondadas, e ao tocá-lo abrem-se os olhinhos, dois pedacinhos do céu, dois pontinhos inocentes e azuis que olham, mas não veem, entre cílios delicados de um loiro tão intenso que é quase rosa. Também os cabelinhos sobre a cabeça arredondada são uma cor loiro rosado, de algumas qualidades de mel, quase branco. No lugar das orelhas, duas conchinhas rosadas e transparentes perfeitas, e pulmãozinhos. O que são aquelas duas coisinhas que agitam-se no ar e depois vão à boca? Fechados como agora, dois botões de rosa musgo que separam o verde das sépalas e lhes estende a seda de um tênue rosa, abertas como agora, duas pequenas joias de marfim de alabastro ligeiramente rosado, com 5 romãs pálidas no lugar de unhazinhas. Como farão aquelas mãozinhas para enxugar tanto choro? E os pezinhos, onde estão? Por enquanto são só um espernear escondido entre os linhos. Mas eis que a parente senta-se e a descobre. Oh, os pezinhos, compridos, uns 4 centímetros. Tem por planta uma concha coralina, como doce uma concha de um branco neve com veiazinhas azuis. Tem por dedinhos as obras-primas de escultura liliputiana, isso. São também coroados por pequenos fragmentos de pálida romã. Mas como se encontrarão sandálias tão pequenas para poder estar naqueles pezinhos, quando tais pezinhos de boneca derem os primeiros passos? E como estes mesmos pezinhos farão tão áspero caminho e sustentarão tanta dor debaixo de uma cruz? Ai, é muito bonito, né? Nossa Senhora é uma obra-prima de Deus, né? Mas agora isso não se sabe se rir, sorrir, se eu debatesse, espernear das perninhas bonitas toneadas, das coxas pequenas que fazem covinhas e dobrinhas, de tanto que são gorduchas, da barriguinha, uma taça emborcada, do pequeno tórax perfeito sob cuja seda cândida se vê o movimento da respiração, que certamente se ouve. O pai feliz escuta seu peitinho agora e o beija ao ouvir bater o seu coraçãozinho. O coraçãozinho que é o mais bonito que a terra teve. É verdade. O único coração humano imaculado. E as costas, eis que a viram, e se vê a forma dos rins, e depois os ombros gorduchos, e a nuca rosada tão forte, que a cabecinha se ergue sobre o arco de pequenas vértebras, parecendo a cabecinha de um pássaro que prescuta ao redor o mundo novo e tem um gritinho de protesto por ser assim mostrada. Ela pura e casta, aos olhos de tantos, ela que homem nenhum a verá nua, e toda virgem, a santa e imaculada. Cobre este botão de flor de lis, que nunca se abrirá sobre a terra, e que dará ainda mais bonita que ela a sua flor, sempre permanecendo botão. Só nos céus o lírio do trino Senhor abrirá todas as suas pétalas, porque no céu não há poeira de culpa que possa involuntariamente profanar aquele candor, porque lá em cima deve ser acolhido à vista de todo o império o Deus Trinitário, que agora ocultado em um coração sem mácula, entre poucos anos estará nela Pai, Filho e Espírito. Eis ali o novo entre os linhos e entre os braços do Pai terreno, com quem ela se assemelha. Não agora um esboço de homem. Eu digo que lhe assemelha quando mulher. Da mãe não tem nada, do pai a cor da pele, dos olhos e certamente dos cabelos. E se agora são brancos, na juventude eram certamente loiros, como se dizem. As sobrancelhas, do pai as feições feitas, mais perfeitas e gentis, por ser ela mulher. Do pai o sorriso, o olhar, o modo de mexer-se e a estatura. Pensando em Jesus como vejo, acho que Ana deu a sua estatura ao neto, né? A Ana alta, né? Aquele jeito imponente, alto, né? Majestoso, assim, né? Jesus tem isso. Ele tem essa característica, né? Pensando em Jesus como vejo, acho que Ana deu a sua estatura ao neto e a cor marfim mais, carregado da pele. Enquanto que Maria não tem aquela
imponência. A Maria ela é delicada, tá? Maria é mais pequena, né? Maria não é alta. Pelo que tá falando aqui, ela não é alta, né? Ela é mais baixa, né? Estatura média, né? Tá. O comum, assim, da mulher brasileira é estatura média. Deve que ela teve seus 1,60 no máximo. Não acho que Maria era autona. Eu não sei, né? Mais pra frente se explica, mas acho que ela não era autona, assim, não. Maria era mais delicadinha. Enquanto que Maria não tem aquela imponência de Ana, um palmo mais alto e flexível, mas tem a gentileza do pai. As mulheres também falam do temporal e do prodígio da lua, da estrela, do imenso arco-íris, enquanto junto a Joaquim entram onde está a mãe feliz, ele entrega a criança. Ana sorri a um pensamento. É a estrela, diz. Seu sinal está no céu. Maria, arco de paz. Maria, minha estrela. Maria, lua pura. Maria, nossa pérola. Chama-se Maria? Sim, Maria. Estrela, pérola, lua e paz. Mas também quer dizer amargura. Não temes trazer-lhe desventura? Deus está com ela. Já era dele. Antes de ser. Ele a conduzirá pelos seus caminhos e toda amargura se transformará em um paradisíaco mel. Igual o sinal do céu, né? Era um sinal de amargura, escuridão, treva. E depois veio a luz da lua, as estrelas. Aquela luz linda da lua. O arco-íris antes, né? O arco-íris. Então, tipo assim, tudo isso que a Ana tá falando aqui, ele mostrou no céu, ó. Deus está com ela. Já era dele antes de ser. Ele a conduzirá pelos seus caminhos e toda amargura se transformará em um paradisíaco mel. Agora sejas da tua mãe, ainda por pouco tempo, antes de ser toda de Deus. E a visão termina sobre o primeiro sono de Ana, mãe, e de Maria, criança. Que lindo. Ai, meu Deus. É bonito demais, né? Nossa. É lindo demais você ler Deus. Você tá lendo Deus. Ação divina na alma. Estamos lendo Deus, né? Estamos lendo Deus. Deus escrevendo a história. Ai, Jesus diz, né? No dia 27 de agosto de 1944. Surge e apressa-te, pequena amiga. Tenho um desejo ardente de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de Maria. Sairás com a alma jovem como se tu também fosse criada há pouco pelo Pai, uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás com o espírito repleto de luz, porque tu mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Sairás com todo o teu ser saturado de amor, porque compreenderás como Deus sabe amar. Falar da concepção de Maria. A sem mácula quer dizer mergulhar-se no azul, na luz, no amor, é verdade. Que é que luz, que é amor, né? Que a gente sente. A gente entra mesmo, né? Dentro do texto, né? Essa contemplação que Jesus está falando. E a gente sente a nossa alma renovada. Ler sobre Deus, né? Meditar esses escritos. Faz isso. Essa mudança no nosso espírito, né? Quanta porcaria, né? A gente pode ler e não vai nunca ter isso aqui. Nunca. Ao contrário, né? Vai ler e vai ficar com a mente perturbada, né? Vai ficar com o sentindo pesado, aquela coisa ruim sobre nós. Agora que a gente sente leve nas nuvens, né? Cheio de paz, de felicidade. Ao contemplar a verdade. Ao contemplar a verdade é luz. Vem e lê as suas glórias no livro do avô. Deus me possuiu no início de suas obras, desde o princípio, antes da criação, ab eterno. Fui predeterminada no princípio, antes que fosse feita a terra. Ainda não existiam os abismos e eu já era conhecida. Então, deixa eu ver se não parou de gravar. Ok. Só conferir se estava gravando. Vamos lá.
É o livro da sabedoria, né? Fala. Nem as nascentes das águas transbordavam, nem os montes tinham se erguido em suas grandes dimensões, nem as colinas eram cadeias montanhosas ao sol. E eu já tinha sido gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu era. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando com lei imutável fechou sobre a orla celeste o abismo, quando tornou estável no alto a abóbada celeste e suspendeu as fontes das águas, quando fixava ao mar os seus confins e dava leis às águas de não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele a dispor todas as coisas. Sempre na alegria brincava diante dele continuamente, brincava no universo. Aplicaram estas palavras à sabedoria, mas na realidade elas falam dela. A bela mãe, a santa mãe, a virgem mãe da sabedoria, que sou eu que te falo. Uau! Tá vendo que Nossa Senhora estava na mente de Deus desde o princípio? Tudo foi feito para ela, para Jesus, e nós também fomos feitos para eles. Nós somos feitos para eles. Deus fez tudo para ter um reino, né? Tudo um reino. A terra foi feita para nossa habitação e nós fomos feitos para ser esse povo de Jesus e de Maria, nosso rei e nossa rainha. Tá vendo? Eu quis que tu escrevesse o primeiro verso desse hino, no início do livro que fala dela, para que fosse confessada e percebida a consolação e a alegria de Deus, a razão do constante, perfeito e íntimo regozijo desse Deus unitrino que vos guia e ama, que do homem teve tantas razões de tristeza, né, por causa da culpa original, a razão pela qual Deus perpetuou a raça, mesmo quando a primeira prova merecia ser destruída, a razão do perdão que vocês tiveram. Então tudo foi por causa desse plano, né? De Maria que o amasse, ó bem, merecia criar o homem e deixá-lo viver, e decretar perdoá-lo para ter a Virgem Bela, a Virgem Santa, a Virgem Imaculada, a Virgem Enamorada, a Virgem Dileta, a Mãe Puríssima, a Esposa Amorosa, muito mais ainda, vos deu e vos daria Deus para poder possuir a criatura de suas delícias, o sol do seu sol, a flor do seu jardim, e muito continua dar-vos por ela, a pedido dela, pela alegria dela, porque a sua alegria se derrama na alegria de Deus e aumenta de esplendor que enche de faíscas a luz, a grande luz do paraíso. Cada centelha é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados que responderam com um grito radiante de aleluia a cada geração de milagre divino, criado pelo desejo de Deus Trino, de ver o cintilante riso de alegria da Virgem. Deus quer um rei no universo, que ele havia criado do nada, um rei que pela natureza da matéria fosse o primeiro entre todas as criaturas criadas e dotadas de matéria, um rei que pela natureza do espírito fosse quase divino, fundido na graça como no seu inocente primeiro dia. Mas a mente suprema, onde são notórios todos os acontecimentos mais distantes em séculos, cuja vista vê incessantemente tudo quanto era, é e será, né, na sua onividência, né, sabe tudo, enquanto contempla o passado e observa o presente, eis que aprofunda o olhar no último futuro, sem ignorar a morte do último homem, sem confusão nem descontinuidade. Esta mente nunca ignorou o rei criado por ele, para estar ao seu lado, semidivino no céu, herdeiro do Pai, ao entrar adulto no seu reino, depois de ter vivido na casa da mãe, a terra com o qual foi feito durante a sua infância de eterno. Na sua jornada sobre a terra, este rei teria cometido contra si mesmo o delito de matar-se na graça e o latrocínio de furtar-se do céu. Por que então o criaram? Certamente muitos se perguntam isto. Terias preferido não existir? Este dia não merecia ser vivido por si mesmo, não pobre, nu e amargo pela vossa maldade, mas para conhecer e admirar a beleza infinita que a mão de Deus semeou no universo. Para quem teria feito esses astros e planetas que deslizam como setas e flechas riscando o arco do firmamento? Ou os aparentemente lentos, majestosos na sua corrida como polidos,
presenteando-vos com luzes e estações como se fossem eternos e imutáveis, ainda que em contínua mudança, oferecendo-vos uma página nova para ser lida sobre o azul toda noite, todo mês, todo ano, quase como dizendo-vos: esquecei-vos do cárcere e deixai as vossas gravuras repletas de coisas obscuras, podres, sujas, venenosas, enganosas, blasfemadoras, corruptoras, e elevai, ao menos com um olhar na ilimitada liberdade dos firmamentos. Tende uma alma azul, olhando tão grande, serenidade, criai-vos uma reserva de luz para levar vossa prisão escura. Lede a palavra que nós escrevemos cantando o nosso coro sideral, mais harmonioso do que acompanhado por um órgão de catedral. A palavra que nós escrevemos brilhando, a palavra que nós escrevemos amando, visto que sempre temos presente aquele que nos quis dar a alegria de existir e o amamos por nos ter dado este ser, este esplendor, este deslizar, este sermos livres e belos por meio do azul suave, além do qual vemos um azul ainda mais sublime, o paraíso, e do qual cumprimos a segunda parte do preceito do amor, amando a vós, nosso próximo universal, amando-vos, doando guia, luz, calor e beleza. Lede a palavra que nós dizemos e é aquela sobre a qual regulamos o nosso canto, nosso resplandecer, o nosso riso. Deus, para quem teria feito aquele lindo azul, que é um espelho para o céu, um caminho para a terra, sorriso das águas, voz das ondas, palavra também, essa que como os sussurros da seda, farvalhando com risadinhas de crianças serenas, com suspiros de velhos que lembram e choram, com bofetões violentos e com chifradas, mugidos e estrondos, sempre fala e diz: Deus, o mar é para vós como o céu e os astros, e com o mar, os lagos, os rios, os pântanos, os riachos e as nascentes puras que servem a todos para vos transportar, nutrir, dessedentar e purificar, e que vos servem servindo o Criador sem saírem para fora de seus limites, afogando-vos como mereceis. Para quem teria feito todas as inúmeras famílias dos animais, como flores que voam cantando, os servos que colhem, que trabalham, nutrem, são recreação para vós, os reis? Para quem teria feito todas as inúmeras famílias de plantas e das flores, que parecem borboletas, que parecem joias e passarinhos imóveis, dos frutos que parecem os cofres de pedras preciosas, como tapetes para vossos pés, proteção para as vossas cabeças, recreação útil, alegria para vossa mente, membros, vistas e olfato? Para quem teria feito os minerais nas entranhas da terra, os sais dissolvidos nas fontes, as águas geladas ou ferventes, as fontes sulfuosas, as iodadas, as alcalinas? Não teria sido para que alguém gozasse de tudo? Alguém que não era Deus, mas filho de Deus? Um homem? Para a alegria de Deus, para a necessidade de Deus, nada era preciso. Deus se basta a si mesmo. Então Deus bastava a si mesmo, né? Não tem que contemplar para alegrar-se, nutrir-se, viver e repousar. Tudo que foi criado não aumentou um átomo a sua infinita alegria e sua beleza, seu poder. Mas tudo ele fez pela sua criatura, que ele quis colocar como rei na sua obra, um homem. Tá vendo? Tudo foi pensado lá nos planos de Deus, né? Que teria, né? Jesus e Maria, né? Jesus e Maria já estava na mente, só que para ter o filho, né? O filho humanado, teria que ter a mãe, né? Humana, mas a mãe imaculada, né? Então, e ele ser o rei e a rainha, né? Nossa Senhora rainha, Jesus o rei. Mas um rei e rainha sem povo não é rei e rainha, né? Então, também teria uma geração, um povo escolhido, um povo, criatura, né? Não perdeu tudo, porque Adão e Eva mostra isso, né? A criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus mostra esse povo, né? A imagem desse povo está em cada um de nós. Mas esse povo precisa de um lugar para viver. Então o Senhor criou todas as coisas, né? A terra para ser essa habitação. E disse para o homem, né? Tu vai dominar sobre tudo. E se dominar sobre tudo não é destruir tudo.
É que você está acima, você não é criatura, tipo animal. Não, você está acima, você é responsável por cuidar, né? Por cuidar do lugar que eu dei para você morar, por cuidar da sua casa, por cuidar da sua casa, né? Então, ele se bastava em si mesmo, mas ele não quis se fechar em si mesmo, né? O amor dele, né? Nós nascemos desse amor que transbordou. Nós somos o transbordamento de Deus. E tudo que é criado é prova desse transbordar de Deus. E quanta beleza, né? Aqui foi falando da terra, né? Dos astros, foi falando do mar. Aqui foi falado dos minerais, né? Aqui foi falado das plantas. Então, tudo isso foram feito para nós. Tudo é amor de Deus, é cuidado de Deus. Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento para com o seu poder, vale a pena viver, né? Verdade. Como viventes, deveis ser gratos, tá vendo? Deverias ter sido gratos a Deus, né? Mesmo se não tivessem sido redimidos hoje ou no fim dos séculos, porque, não obstante tenhais sido os primeiros, singularmente sois até hoje, prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Mas Deus ainda vos concede sabor de gozar das belezas do universo, porque mesmo, né, nesse contexto do pecado, né, nesse contexto, Deus não destruiu o homem e Ele não tirou de Adão e Eva essa coisa do sensível, né, do sensitivo, né, deles comer e sentir o sabor. Ele não tirou essa alegria, né, o prazer nas coisas, né, Ele não tirou, né, você vê, mesmo, né, os homens sendo soberbos, luxuriosos, homicidas, mas Deus ainda vos concede sabor de gozar das belezas do universo e da bondade do universo, e vos trata como se fosseis bons, filhos bons, aos quais tudo é ensinado e concedido, a fim de torná-los mais doce e sadia a vida. Quanto sabeis, é por isso que você vê, né, que o sol nasce para todos, né? Homem planta e colhe, ele sente o sabor dos alimentos, mesmo não sendo grato. Mas da parte de Deus, né, não falta nada, né? Porque a gente fala assim, temos que ser gratos mais ainda por sermos redimidos, mas mesmo que não fôssemos, por ter existido um único dia, porque o amor de Deus, né, o que Ele fez, né, a doação dele. Imagina só, alguém que bastava a si mesmo criar outros, né, não fechar em si. Isso é muito amor. Você vê que o primeiro a doar-se, né, o primeiro é Deus. Esse doar, essa coisa de doação, de sacrifício, de pensar no outro, né, de amar, né, de não se fechar em si. De onde vem isso? De onde vem esse amor? Vem de Deus. Não é porque a gente, por nós mesmos, é assim, não. Isso é porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Somos faíscas de Deus. Esses são os valores dele, dessa vontade divina, que não é egoísta, né? A mente suprema, que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e um homicida, né? Que é ladrão de Deus, né? Que é tipo assim, né? Roubar de Deus, né? Não reconhecer que tudo vem dele. Ele já sabia, né? Do que é o homem por si próprio. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la, tá vendo? Para, né, qualquer mentalidade você tem assim, de que foi algo que se escapou de Deus, né, o que aconteceu de Adão e Eva, né, que isso já foi explicado, né, a pessoa pensar assim, é porque Deus se distraiu, nossa, enganaram Deus e ele teve que se virar depois, não é nada disso, né, tudo foi permitido por Deus, o teste que Adão e Eva passou. E foi uma forma também de proteção, porque se não fosse ele, se não fosse a serpente, a tentação dela, o homem por si próprio já ia cair e seria muito pior ainda. Porque ele não teria esse ponto da ignorância, vamos dizer assim, para diminuir a culpa dele, né?
Ele por ele mesmo poderia se achar um Deus e ser tão soberbo, igual podia ser o próprio Lúcifer, não precisava nem ter ele. O homem poderia se tornar, se ele enchesse de soberba. Então é muito sério isso. Então Deus, todo o teste de Adão, tudo que aconteceu, Deus já sabia na sua onividência. Mas ele não muda as coisas por causa de saber de tudo. Tudo acontece numa ordem. Ele não mexe na divina vontade. A divina vontade rege tudo. Então tudo aconteceu como tinha que acontecer. Mas desde então, né, já tinha Jesus para redimir. Já tinha o Cristo para redimir. Tinha Nossa Senhora na mente divina. Então, Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas, né? Antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la. E o meio seria eu. E o instrumento para fazer do meio, o instrumento operante seria Maria, tá vendo? Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Co-redentora já na mente de Deus. Todas as coisas foram criadas para mim, filho dileto do Pai. Eu, como rei, deveria ter sido sob os meus pés de rei divino, tapetes e jóias como nenhum palácio real jamais teve. Cantos, vozes, servos e ministros tão numerosos ao redor de minha pessoa que nenhum soberano jamais teve. Flores, pedras preciosas, todo sublime, o grandioso, o gentil, o minucioso, tudo o que é possível buscar no pensamento de um Deus. Mas eu devia ser carne, além de ser espírito, tá vendo? Sempre foi plano de Jesus, ele se encarnar no homem. Foi o plano que Lúcifer detestou, porque foi apresentado para os anjos, né? Esse plano sempre foi, né? E tinha necessidade de uma mãe para ser Deus. Eu tinha necessidade de que meu pai fosse Deus. Eis que então Deus criou para si uma esposa. Ele disse: vem comigo ao meu lado. Vê tudo quanto eu faço pelo nosso filho. Tá vendo que lindo? Olha e jubila-te, né? Então ela é esposa de Deus, né? Esposa do Espírito Santo. Olha e jubila-te, Virgem eterna, menina eterna, que o teu riso enche todo o seu império e dê aos anjos a nota inicial e ensina ao paraíso a harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto és apenas espírito. Então ela é imaculada desde a mente divina, né? Esse título imaculado, o primeiro que deu foi Deus, né? Foi a determinação dele, né? O espírito em que me deleite. Olho para ti, dou o azul do teu olhar ao mar e ao firmamento, a cor dos teus cabelos ao trigo. Tá vendo? Que lindo que as características dela tem tudo a ver com o universo, né? Com tudo criado, né? É uma obra de Deus mesmo, né? Eu tava pintando assim, falando, olha, o cabelo dela eu vou colorir, igual a criança quando vai colorir. Ah, mãe, eu vou colorir o vestidinho, vou colorir a roupa, né, de amarelo, de azul. Então, naquele momento, Deus estava pegando, né, a criação dele, olha, a inspiração toda foi nela, né? O azul no olho, a cor do trigo nos cabelos. Que lindo, né, gente? Que lindo. A tua candura ao lírio, o tom rosa e a rosa, semelhante à tua pele de seda. Imito nas pérolas os teus dentes graciosos, olhando tua boca, faço os doces morangos. Ai, que lindo. Põe na voz roxinóis as tuas notas, e na das rolinhas o teu pranto. Imagina a voz da Nossa Senhora. Ainda lendo os teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu encontrei os modelos de arte para criar. Que lindo. Deus estava pintando, né? Ele estava fazendo uma escultura, uma obra, uma pintura perfeita, né? E o legal é que nela ele encontrou todo o louvor também da criação, né? Ele colocou o azul do céu nos olhos, ele colocou a cor do trigo nos cabelos, ele colocou a cor do morango nos lábios. Ali também ele encontrou toda a criação, né? Todo o louvor da criação dela, né? Vem, minha alegria, habita os mundos para divertirmos. Enquanto fores a luz que se move em meu pensamento, teus hão de ser os mundos
pelo teu sorriso, tua, as belas formações das estrelas e o colar dos astros todos. Coloca a lua sobre os teus pés gentis, tá vendo? A lua sobre os pés dela. Cinge-te com o cinto de estrelas da Via Láctea. As estrelas e os planetas são para ti. Vem e diverte-se vendo as flores que serão o divertimento do teu menino, servindo de almofada para o filho do teu ventre. Vem e vê como se criam as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica perto de mim, enquanto eu faço como os vasos, os mares e os rios, enquanto ergo as montanhas e as enfeito com as neves e as florestas. Nossa Senhora viu tudo, né? Tudo. Enquanto semeio as searas, as árvores, as videiras, enquanto faço para ti a oliveira. Minha rainha de paz, tá vendo? Rainha da paz. Rainha de paz. Para ti a videira, meu sarmento que levará o cacho eucarístico. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. As árvores, as videiras, uva. Enquanto faço para ti a oliveira, minha rainha de paz, para ti a videira, meu sarmento que levará o cacho eucarístico, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é o tabernáculo vivo, né? Nossa Senhora é o ostensório, né? Que carrega o Cristo, né? Corre, voa, jubila-te, ó minha beleza. E que o mundo todo que vai sendo criado de hora em hora, aprenda contigo a me amar, tá vendo? Quer aprender a amar a Deus? Ó, observa a rainha, mãe. O que ela fez? Renunciou seu eu. Só fez a vontade de Deus e amou essa vontade por toda a vida. Depois a gente dá continuidade, né, ao restante dessa parte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.